Olá, nós vamos apresentar sobre o algoritmo Glowworm Swarm Optimization para a disciplina de Otimização Bioinspirada ministrada pelo professor Dr. Eric Barbosa. Eu sou o Anthony e, junto ao Igor Teotônio e Eduardo Moraes, nós compomos a equipe. Esse algoritmo, GSO, faz parte desse grupo chamado Swarm Intelligence, ou Algoritmos de Inteligência de Enxame, que é uma categoria de soluções em que os indivíduos exploram a informação local e se comunicam de alguma forma que o grupo converja para uma solução global. Então, lembrando do PSO, que cada agente tem uma certa independência, mas mantém alguma comunicação e conseguem atingir o valor ótimo de uma função. Nas aulas também, nós sempre buscamos encontrar o valor máximo ou mínimo de uma função, ou máximo global. No entanto, existe outra categoria que visa encontrar várias soluções ou vários ótimos para uma função. Então, nós não mais queremos encontrar apenas o melhor valor, o ótimo global, mas também encontrar as alternativas. Isso pode ser útil, por exemplo, em um caso em que nós não temos recursos para atingir esse nosso ótimo global. Nós podemos querer conhecer as outras soluções possíveis para esse problema. Nós temos aqui a função restring e a função de picos, que podem tirar proveito dessa modalidade de otimização. Então, nosso algoritmo é muito similar em alguns pontos ao PSO e tem também alguns pontos em comum com o de colônia de formigas. Mas para o final nós vamos pontuar melhor essas características quando a gente conhecer melhor o nosso algoritmo. Então, os agentes desse nosso algoritmo têm uma metáfora biológica também, que são os glowworms ou vagalumes. E cada agente desse vai ter consigo uma propriedade de luminescência ou de brilho chamada luciferina. Como é que ele funciona? Cada vagalume vai calcular a aptidão do local em que está, o valor da função, e vão codificá-la em um valor de brilho que vai ser enviado aos seus vizinhos. Então aqui nós temos o conceito de vizinhança, porque diferente do PSO, em que existe um conhecimento global do melhor valor atual daquela função, aqui nossos agentes vão trabalhar em grupos locais, então eles vão fazer a otimização de forma mais local. Então, cada agente vai identificar os seus vizinhos e nós temos aqui a ideia de um raio de sensor, que é adaptativo por natureza. Então, no decorrer do algoritmo, um agente pode aumentar ou reduzir o seu alcance, sua vizinhança. E, por último, uma vez que cada agente conhece cada um dos seus vizinhos, cada um do valor de seus brilhos, por meio de um mecanismo probabilístico, ou seja, o movimento não é determinístico, cada agente vai escolher se mover em direção a um vizinho que tem um valor de brilho maior do que o seu próprio. Então, ele não necessariamente vai se mover em direção ao melhor deles, mas vai ter uma probabilidade maior. E, por outro lado, ele nunca vai se mover em direção a um vizinho que tem um valor de brilho menor do que o seu próprio. O algoritmo, então, pode ser resumido nesses 4 passos. Na inicialização, nós vamos distribuir os agentes de forma aleatória sobre o espaço de busca e cada um deles vai ser inicializado com um valor constante de brilho. Constante não, perdão, um valor igual de brilho. Então, nós temos o passo de atualização desse nosso valor de brilho e ele é feito com base no valor da função para aquele agente. Então, se um agente se encontra em um bom local, ele vai, digamos, brilhar mais. E, caso contrário, ele vai ter um brilho reduzido. Esse brilho serve para guiar os seus vizinhos. Então, cada agente vai ser atraído, probabilisticamente, para o vizinho mais luminoso em sua vizinhança. E, por último, nós temos um passo de atualização do nosso raio de busca para cada agente. Nesse vídeo, nós podemos ter uma visão mais geral do que esse algoritmo está fazendo. Vou adiantar para esse passo, em que ele vai rodar 10 vezes, para 10 funções diferentes, o algoritmo.
Então, note que nós temos um vídeo parecido com o que nós vimos do PSO, só que aqui, em vez do enxame se mover em direção a um único pico, nós temos pequenos grupos menores, que se movimentam em direção a ótimos diferentes. Então, eles rapidamente se agrupam, porque cada um tem a sua vizinhança, e se movem em direção a esse ótimo local. Deixa eu ver se acontece em algum. Pronto. Nesse caso aqui, um ótimo ficou de fora, porque nenhum deles conseguiu enxergar essa localização. Você vê que o grupo preferiu vir para esse valor. Pode ser que esse ótimo não tenha um valor tão bom quanto esse, ou pode ser que simplesmente não haviam vagalumes suficientes por aqui. Mais para frente a gente vai entender alguns desses comportamentos. Então, no passo de atualização do valor de luciferin ou de brilho do nosso algoritmo, o que acontece é que cada agente vai adicionar ao seu valor anterior uma quantidade de luciferin proporcional à sua aptidão do local em que ela se encontra. Então, existe uma memória desse agente do valor da sua função, mas ao mesmo tempo ele é atualizado de forma proporcional à aptidão do local em que ele se encontra. Além disso, vai existir uma ideia muito parecida com a da colônia de formigas, em que nós temos um decaimento desse valor com o tempo. Então, com o tempo, essa memória vai sendo apagada e dando lugar à quantidade em que ele se encontra. Como é feito esse cálculo, então? Nós temos primeiro uma constante de decaimento chamada P, que multiplica o valor de luciferin do agente I naquele momento do tempo. Então aqui nós reduzimos um pouco o nosso valor de brilho anterior. Aqui é uma constante de adição de luciferin, que multiplica a função objetivo para a localização em que o nosso agente se encontra no momento t mais 1, ou seja, no próximo passo. Isso constitui o valor de luciferin do nosso agente I no momento t mais 1. Então é assim que é feita a atualização desse valor. Em seguida, cada agente vai escolher a direção em que ele vai se mover. Então nós temos um mecanismo probabilístico que vai permitir com que um agente escolha e se mova em direção a um vizinho com um valor de brilho melhor, ou seja, que se encontre em um local melhor da função. Então, para cada agente I, a probabilidade de se mover para um vizinho J é dada pela expressão a seguir. Então, a probabilidade de I se mover em direção a J em um instante de tempo é dada pela subtração do valor de brilho desse agente J no momento, pelo nosso agente. Então, se ele tiver um valor menor do que o nosso, a probabilidade vai ser negativa e, portanto, ele nunca vai se mover em direção a um agente pior do que ele. Isso é normalizado com base na diferença, no somatório, da diferença entre cada vizinho, K, desse agente I. Então, esse N é de vizinhança. Então, nós vamos normalizar com o somatório dessa diferença para todos os vizinhos do nosso agente. E, por último, nós vamos atualizar o alcance de cada agente nosso. E qual é a motivação disso? É o seguinte, nesse primeiro ponto, nós dizemos que se o alcance de cada agente for tão grande que cubra todo o espaço de busca, então os agentes vão começar a se mover em direção ao ótimo global e vão ignorar esses ótimos locais. Isso é fácil de entender quando a gente pensa no nosso PSO, em que todos os agentes têm conhecimento de qual é a melhor solução naquele momento para nossa função. Então, esse comportamento de conhecimento global atrapalha
esse nosso objetivo de encontrar vários ótimos da função. Então, isso é feito limitando cada agente a uma vizinhança. Então, ele enxerga uma quantidade limitada do espaço de busca. Esse raio é dado por R de I, que vai ser o raio dinâmico do nosso agente, e ele é limitado inferiormente por zero e superiormente por um RS, que é o raio máximo que nós podemos ter. Então, como nós dissemos, o nosso agente vai ter uma vizinhança adaptativa, então ele vai ajustar esse raio, vai aumentar ou diminuir esse raio, de forma a ter mais ou menos vizinhos. E como isso é feito? Nós vamos ver essa função de dentro para fora. O n minúsculo t é a quantidade desejada de vizinhos que nós queremos ter, e aqui nós temos a quantidade de vizinhos que nós temos atualmente. Então, se nós tivermos poucos vizinhos, aqui nós vamos ter um valor positivo que é multiplicado por essa constante beta de vizinhança. Esse valor positivo vai ser somado ao nosso raio atual, ou seja, se nós tivermos poucos vizinhos, nós vamos querer aumentar o nosso raio atual. E no caso contrário, aqui vai ser negativo e nós vamos reduzir um pouquinho o raio. Então aqui nós vamos calcular o máximo entre 0 e esse valor calculado, que poderia ser negativo. E esse valor é comparado com o nosso valor máximo, e dentre esses dois nós vamos selecionar o menor, para evitar que a gente tenha um raio maior do que o nosso limite. Então essa expressão vai dar o nosso raio dinâmico para o nosso agente I no momento t mais 1. Aqui ilustra bem essa ideia, que nós temos um agente centralizado aqui com raio dinâmico de 0.2 na iteração 1, e ele não tem nenhum vizinho. Nós queremos ter 3 vizinhos nesse caso. Então, à direita nós temos um gráfico que vai mostrar o que acontece com o nosso raio dinâmico e com o número de vizinhos do nosso agente com o passar das iterações. Então, ele começa sem nenhum vizinho e raio de 0.2. Na iteração seguinte, pelo cálculo, ele vai expandir o seu raio para, digamos, 0.3. Nesse momento, ele encontrou um vizinho, esse daqui, provavelmente. Só que ainda assim, ele está longe de ter os seus 3 vizinhos. Então, nas iterações seguintes, ele segue aumentando. Aqui ele alcançou outro vizinho. E assim por diante até alcançar os 3 vizinhos. Nesse ponto, ele permanece constante. O mesmo poderia ser feito de forma contrária, em que ele ia reduzir o raio progressivamente de forma a ter a quantidade desejada de vizinhos. Então nós vimos uma série de parâmetros, só que felizmente a maioria deles são constantes do nosso algoritmo e são determinadas por experimentos. Então nós só vamos ter que nos preocupar com os parâmetros NT e RS. Mais tarde tem uma discussão bem interessante sobre as consequências desses parâmetros do nosso algoritmo. Então, só para revisar nosso pseudocódigo, aqui nós temos a inicialização, em que vamos inicializar as nossas variáveis, vamos distribuir nossos agentes aleatoriamente no ambiente, atribuir seus valores iniciais de Luciferinho, assim por diante. Em seguida, nós temos um loop while, que durante uma quantidade máxima de iterações limitadas vai fazer os passos de atualizar o brilho do nosso agente. Em seguida vai calcular a vizinhança de cada agente desses e calcular as probabilidades de movimentar-se em direção a um vizinho. Com essa probabilidade nós selecionamos qual é o vizinho que cada um vai se movimentar e calculamos o tamanho do passo que ele vai dar. E por último, nós vamos atualizar o nosso raio de acordo com a situação atual do nosso agente. Isso acontece para cada iteração do nosso algoritmo até atingir o número máximo de iterações. Quanto à simulação do GSO, foi definido com os principais parâmetros de qualidade a fração dos picos capturados e a média da menor distância entre os picos. É considerado que um ângulo-orme está localizado num pico celestial numa distância mínima epsilon desse pico. E um pico é capturado se possui ao menos 3 ângulo-ormes localizados nesse pico. Como função de teste, foi utilizada a função pix,
que é uma função gerada a partir de uma gaussiana deformada, que possui 3 picos com um bastante proeminente, e a função de Ragin, que é uma função não linear, que possui vários picos com os picos mais altos nos cantos, e que é bastante utilizada em testes de algoritmos de otimização multimodais. Uma das problemáticas abordadas nessa seção é sobre a variabilidade ou não do raio sensorial do ângulo OMI. Vale ressaltar que esse raio tem uma influência muito alta na determinação de vários picos. Essa influência é um pouco reduzida quando temos que capturar somente um pico. Durante esses testes, os outros parâmetros foram mantidos constantes e para a função Pix foram 50 gluohms no espaço de 6 por 6 e na função de Rashid foram 1500 gluohms no espaço de 10 por 10. No teste com a função Pix foram utilizados 3 raios constantes e um raio variável. Os raios constantes tinham valores de 2, 1.8, 1.5 e o raio variável tem um valor máximo e inicial igual a 3. No primeiro teste, com o raio igual a 2, somente um pico foi capturado. No segundo teste, com um raio um pouco menor, de 1.8, 2 picos foram capturados. Com um raio um pouco menor, de 1.5, 3 picos foram capturados. Quando testado com valor variável, 3 picos também foram capturados, assim como o valor de 1.5. Diferentemente do ocorrido com a função Pix, quando o teste foi executado com a função Hash, o valor constante do raio apresentou um desempenho bastante inferior a um valor variável. Com um raio igual a 2, apenas 8% dos picos foram capturados, como mostra a figura C. Esses picos capturados ficaram nos cantos da função, que, como dito anteriormente, são os picos mais altos. Quando utilizado com um valor variável de raio, 92% dos picos foram capturados. Isso nos mostra que um valor variável no raio ajuda na captura de múltiplos picos. Quando se capturar apenas os maiores picos, um valor constante ainda pode ser utilizado. Outro tópico abordado na simulação foi o efeito do tamanho do passo das gluohms contra a convergência do algoritmo. Percebe-se que para ter uma solução com a distância mínima epsilon entre os picos, esse passo tem que ser menor do que epsilon. O problema é que isso pode causar uma convergência lenta do algoritmo. Para solucionar esse problema, foi usado um tamanho de passo adaptável, que ele diminui a partir do tempo que o algoritmo está rodando. Vale se ressaltar que a quantidade de picos capturados não depende do tamanho do passo. O tamanho inicial do passo é relacionado com o tamanho da área de busca. Uma área de busca maior precisa de um passo inicial maior. O que acontece com um passo maior é que o algoritmo vai convergir mais rapidamente, porém ele pode deixar de computar picos que estão muito próximos. Então, muitas vezes é necessário fazer uma busca local com um tamanho de passo menor para que seja detectados esses picos. Nessa seção será testado o GSO em algumas funções mais complexas que muitos algoritmos multimodais têm problemas. A primeira função é a função Circles, que são círculos concêntricos de máximo conectados. A função Staircase, que busca testar o algoritmo quanto à presença de degraus. E a função Plateaus, que possui planícies de máximo e depressões de mínimos. No teste com a função Circles, as globos convergiram para pontos distintos dos círculos, ao invés dos círculos inteiros. Isso aconteceu porque, mesmo uma diferença pequena do nível de luminosidade entre duas globos, fazia com que a globo de menor luminosidade se movesse em direção à de maior. Isso pode ser reduzido se for setado um valor mínimo para essa diferença de luminosidade que faz com que uma globo se mexa. Já na função Staircase, as globos conseguiram subir os degraus, porém acabaram ficando na borda desse degrau e não tentaram subir o próximo. Isso acarretou que o GSO não obteve uma boa otimização global na função Staircase, mas se
a identificação de múltiplos máximos locais é desejada, a performance foi satisfatória. Na função platôs, o GSO apresentou um excelente desempenho. A maioria das glowworms conseguiu se alojar na parte dos picos e as glowworms que já estavam nos picos se manterem estacionárias. Então, quando se tratando em seleção de parâmetros, o que a gente tem? Basicamente, que a quantidade de parâmetros e quantos valores são dependentes do problema, eles vão levar impacto de alguma forma na aplicação desses algoritmos. Então, assim, quando a gente tem um algoritmo que tem poucos parâmetros que precisam ser refinados, que precisam ser alterados e escolhidos, ele é um bom algoritmo porque ele facilita o seu próprio uso nesse sentido. Não necessariamente um algoritmo com poucos parâmetros vai ser muito bom, mas se você tem o mesmo algoritmo e você consegue construir ele de uma forma que existam mais parâmetros fixos do que variáveis e aumenta de alguma forma ou mantém a otimização que esse algoritmo causa, ele é um melhor algoritmo pelo fato de que o usuário que está fazendo algo com aquele algoritmo vai ter uma facilidade maior em sintonizar aquilo para o seu próprio problema. No caso do glowworm, o que a gente tem? Daqueles diversos parâmetros, a imensa maioria deles são fixos, com exceção do N e do RS, sendo o N o número de glowworms que a gente vai ter trabalhando no nosso espaço de busca, e o RS sendo o raio máximo que as glowworms vão ter em seus sensores, levando em conta toda aquela variação do raio. Então, basicamente, a gente identifica que esses parâmetros têm influência no desempenho desse algoritmo e principalmente também no número de picos, seja para cima ou para baixo, que o algoritmo vai identificar. Então, agora o que a gente precisa ver é como que esses parâmetros que são ajustáveis, eles influenciam de alguma forma no experimento, na performance do algoritmo. Então aqui nesse gráfico a gente pode ver uma relação do percentual de picos que são capturados no eixo Y com o tamanho, com o valor do RS, isso levando em conta um N fixo. Então a gente pode ver que quando o RS é muito pequeno, isto é, quando o raio maior que a glowworm pode ter de seu sensor é muito pequeno, a gente acaba encontrando um percentual pequeno de picos. Porque se o raio é muito pequeno, a gente tem uma probabilidade maior da glowworm ficar isolada, não ter nenhum vizinho e simplesmente parar de se movimentar no espaço de busca. Quando a gente tem um raio que pode se adaptar até um raio maior, você tem uma chance maior de encontrar vizinho, já que a área que você vai estar buscando é maior. Mas vale lembrar que chegando a um ponto específico de complexidade da busca, a única forma que a gente tem de garantir que vai ter conectividade dentro do nosso enxame é levando em conta um número muito grande de glowworms. Mas por que a gente tem isso? Porque diferentemente do PSO, o GSO ele não leva em conta a vontade, digamos assim, da partícula. A partícula só se movimenta com base no que ela tem nas suas vizinhanças. Não é como o PSO que a gente tem a partícula se movimentando de acordo com as vizinhanças, seja global ou local, e também consigo mesma, que seria a ideia da velocidade, até da inércia, etc. No nosso caso do GSO, o movimento se dá única e exclusivamente de acordo com os vizinhos. Então, se a gente não tem vizinhos, não tem movimento, não tem busca. Então, a gente precisa de um número grande grande o suficiente de glowworms no nosso espaço de busca para que a gente possa ter a conectividade dentro do nosso enxame. Aqui também, grandes valores de RS fazem com que a gente encontre um maior número de picos, mas se a gente também não tiver um número suficiente de glowworms, não importa o valor de RS e a gente não vai encontrar esses picos porque não vai haver busca. Então, o que pode acontecer quando a gente tem valores muito, muito grandes de RS é que
as partículas sigam uma partícula que está num lugar muito bom, e daí vai ter um excesso de população em alguns picos, e isso vai fazer com que outros picos nunca sejam encontrados. Por exemplo, voltando no slide anterior, a gente pode ver que depois do raio 1,5, o número de picos encontrados passa a diminuir. E isso se dá ao fato de que se a gente tem um raio muito grande, a gente pode encontrar sempre o mesmo melhor vizinho e ir todo mundo para um lugar, não encontrando os outros picos, que é uma coisa ruim, já que a ideia do algoritmo é que a gente encontre diversos picos, no caso do multimodal. E aqui, por último, nessa parte de seleção, a gente tem um gráfico que vai relacionar a distância mínima que a partícula tem para um pico, ou seja, a distância do pico mais próximo para a partícula, com o número de iterações, e cada curva está relacionando o número de partículas que a gente tem naquela execução do algoritmo com um raio fixo em 1,5. Então a gente pode observar que quando a gente tem um número muito pequeno de partículas, no caso n igual a 200, a convergência para os picos ela para muito rapidamente, ou seja, a gente tem uma média de distância para o pico de 0,5, enquanto quando a gente analisa com n igual a 600, a gente chega quase em zero, ou seja, quase todas as partículas, ou no caso a média da distância das partículas é quase zero, isto é, quase todas as partículas estão em algum pico. E quando a gente sobe para n 1200, a gente tem ainda mais partículas chegando a estar num pico, ou seja, a média está ainda mais próxima de zero para um número de iterações de 150 a 300, que é quase a mesma coisa. Mas também vale notar que a diferença de partículas de 600 para 1200 é muito grande, é o dobro, e a gente não tem uma relevância tão grande na mudança do resultado. Então, cabe ao desenvolvedor, cabe ao pesquisador identificar os recursos que ele tem em termos de processamento e tempo para definir se ele vai querer usar 1.200 partículas para chegar num resultado muito, muito bom, ou se 600 partículas com resultado razoável é suficiente. E agora, fazendo uma comparação do GSO com outros algoritmos, sendo eles mais clássicos, o PSO e o ACO, enxame de partículas e colônia de formigas, podemos começar com a comparação do GSO com o PSO. Aqui no primeiro item, a gente tem que, no PSO, vale lembrar que o que faz com que a gente melhore na função objetiva é exatamente que o nosso melhor local é guardado numa variável de melhor global, o melhor local onde a partícula já se encontrou, e isso faz com que o enxame tenha noção do todo. No caso do GSO, o que acontece é que a glowworm que tem o maior valor de luciferina, isto é, entre aspas, brilha mais, indica uma proximidade em potencial para um ótimo. Aqui no item 2 a gente pode ver que no PSO o movimento é baseado nas melhores posições anteriores. E também vale lembrar que no movimento que a partícula já vinha fazendo. Já no GSO, o que acontece é que o movimento vai de acordo com a linha de visão de uma vizinhança, ou seja, as glowworms se movimentam apenas de acordo com os vizinhos delas. E aí isso vem para o item 3, onde a gente tem que o intervalo da vizinhança, o espaço de busca da vizinhança do PSO é todo o espaço de busca do nosso problema. Ou seja, todas as partículas têm noção de todas as partículas. Por isso que se leva em conta o melhor global. Já no caso do GSO, a gente tem aqui que o maior range, o maior intervalo, o maior alcance que a gente tem é limitado por um tamanho de sensor. Ou seja, de acordo com o tamanho do sensor que cada glowworm tem, ela enxerga mais ou menos vizinhos. No item 4, a gente consegue enxergar que basicamente, quando a gente tem a variação do PSO que implementa um melhor local e não um melhor global, a vizinhança é baseada num K que a gente diz que são os K vizinhos mais próximos, assim como a gente vê no KNN, por exemplo. Já no GSO, a vizinhança cresce de forma adaptativa, baseada na variação desse intervalo, que começa de um R qualquer
que todos têm o mesmo, até o RS, que a gente falou lá atrás, que deveria ser definido pelo programador. E aqui no item 5, vale lembrar que o PSO é limitado para otimização de modelos numéricos, já o GSO pode ser aplicado para diversas formas de localização e também otimização numérica. Então, agora, levando em consideração o ACO, que seria da colônia de formigas, a gente tem que a colônia de formigas normalmente é bem efetiva para problemas discretos, enquanto o GSO consegue ser aplicado no domínio contínuo. O ACO busca o ótimo global, de uma forma geral, e o GSO busca diversos ótimos de valores iguais ou não iguais. Então ele acha os ótimos locais e os ótimos globais. No caso, o ACO não pode ser aplicado quando as formigas, no caso os agentes, têm uma sensibilidade limitada, no caso um alcance de sensibilidade limitado. E no GSO a gente já se aproveita disso, que é levando em conta um alcance limitado dos sensores para trabalhar com a ideia desse range adaptativo. No ACO a gente tem que informação global é usada. No GSO a gente tem informação local, também voltando para a ideia do range. No ACO a gente tem aqui a relação dos feromônios, que aí são os caminhos para as regiões de ninho e de comida. E no GSO a luciferina ela é relacionada com as próprias glowworms e não com os caminhos, como é feito no ACO. Então, meio que no ACO as formigas não carregam informações, elas leem, entre aspas, as informações que são colocadas por elas no próprio ambiente, que é a ideia da estigmergia. Aqui o feromônio é usado para selecionar regiões e a luciferina é utilizada para selecionar os vizinhos. E também, não deixa de ser para definir para onde a glowworm vai se movimentar, já que você tem os seus vizinhos, você define o número de vizinhos que você vai relacionar, então você vai pegar os N vizinhos com a luciferina mais alta, e dentre eles você vai se movimentar na direção daquele que tem a luciferina mais alta dentre todos. Aqui a gente tem que a ideia é movimentar de uma forma randômica, e aqui os movimentos são determinísticos, baseados na luciferina. Então a gente move no caminho para aquele vizinho que a gente tem a luciferina mais alta. Então, concluindo, o que a gente tem aqui é que o GSO é um algoritmo que acha vários ótimos de uma função multimodal de forma simultânea. A busca acontece de forma simultânea. A gente tem que, exatamente, o fato de ter os vizinhos de forma adaptativa faz com que a gente ache diversos ótimos. Além disso, a gente consegue enxergar o relacionamento com os parâmetros do GSO que são alteráveis, o RS e o N, sendo o RS necessário para que a gente consiga achar mais ótimos, sem fazer com que a gente tenha um grande número de glowworms que estejam individualizados, que estejam solitários, que não estejam andando, e ao mesmo tempo a gente não tenha um raio grande demais, acabando causando com que diversas glowworms fiquem no mesmo ótimo e outros não sejam encontrados. Além disso, a gente também viu a comparação do GSO com o PSO e com o ACO, tendo assim uma comparação bem razoável de um algoritmo que, comparado a esses dois, não é tão utilizado ou tão conhecido, mas que tem diversas vantagens e desvantagens, como a gente pode ver.